Paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero hoje fazer aqui um comentário do texto de Mateus, capítulo 27 e o versículo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 27. O tema de hoje é: os soldados zombam de Jesus, tá bom? Vamos ler o 27 até o verso 29, tá ok? Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Eu quero que você grave isso: toda a tropa, e tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e torcendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelharam-se diante dele e zombavam, dizendo: salve-se, rei dos judeus, dizendo: salve-se, rei dos judeus. Senhores e senhoras, esse texto é um texto muito poderoso, é um texto que é digno da gente prestar atenção, que às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido e não presta atenção. Quando eu estudo esse texto aqui na Bíblia, eu vejo que os soldados romanos, quando Pilatos mandou Jesus para Herodes devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos tentou soltar Jesus, mas só que ele não conseguiu, porque o povo preferiu Barrabás. Solta Barrabás e prende Jesus. Pilatos entrega Jesus na mão dos soldados para fazer os trâmites de costume do Império de Roma. Mas nesses trâmites aqui a gente vai observar que os soldados romanos, juntamente com toda a tropa e todas as autoridades, eles fizeram algo que eles nem sabiam o que estavam fazendo. Vamos lá ver os detalhes. Primeiro ponto: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório aonde era o palácio de Antônia, aonde se reunia só as autoridades, só os governadores, só os homens poderosos. Então, diante desses homens poderosos, diante dessas autoridades, aconteceu uma honra muito grande. Jesus foi reconhecido como rei. Antes de morrer, Jesus foi reconhecido como rei e eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha o que acontece, senhores. Reuniram em torno dele, reuniram no pretório toda a autoridade romana. Jesus atraiu todas as autoridades dos governadores e toda a tropa romana, toda a tropa do exército de Roma estava presente, e todos os soldados ficaram ao redor de Jesus, todos. Aí você vai falar: por que, pastor? Porque aqui eles reconheceram Jesus como rei sem saber. Aí toda a tropa, aqui está no texto, toda a tropa tiraram a roupa de Jesus e vestiram com um manto escarlate. Tiraram toda a roupa de Jesus e tiraram a roupa que Jesus tinha e colocaram a roupa real. Esse manto escarlate, Senhor, era um manto que quando o imperador ele vinha de Roma, quando o imperador vinha de Roma para a região da Galiléia ou para a região da Judéia, na torre de Antônia, onde era o pretório de todas as autoridades, tinha ali um trono exclusivo para o imperador sentar. E nesse trono para o imperador sentar, tinha um manto escarlate, o manto real que esse imperador era vestido. E aqui o que eles fizeram? Colocaram Jesus para sentar no trono real, colocaram Jesus no trono, em uma forma de zombaria, e colocaram
o manto real que era usado pelo imperador quando vinha para a região da Judéia ou Galileia sobre Jesus, numa forma de zombaria. Aí os senhores falam assim: pastor, como é que você me prova desse negócio do manto real? Eu quero te convidar a você ler comigo em Lucas, no livro de Lucas. Aqui você vai ver quando Jesus foi enviado a Herodes. A gente tem aqui em Lucas, capítulo 23, verso 11. Lucas, capítulo 23, verso 11. Quando Pilatos envia Jesus a Herodes, diz assim: porém Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele, e obrigaram a vestir-se com capa de aparente realeza. Herodes, quando devolveu Jesus para Pilato, mandou vestir Jesus com a capa da realeza. Essa capa era a capa vermelha que os soldados romanos usavam. Os soldados tinham suas capas vermelhas que eles usavam, porque essas capas vermelhas os soldados romanos usavam, porque na época, se eles fossem para uma guerra, uma batalha que fosse muito longe, fizesse frio, eles conseguiam ali se cobrir com essa capa vermelha. Essa capa era preparada para aquecer o soldado e não morrer de frio em um caso se ele estivesse longe de Roma. Mas a capa que vestiram em Jesus foi a capa da realeza, que era dada para o imperador quando vinha de Roma para ser recepcionado. E eles usaram todas as roupas, usaram o manto do imperador, usaram o trono do imperador para zombar de Jesus, mas estava honrando o nosso rei. Eles estavam reconhecendo o nosso rei como rei dos reis, sem saber. Oh, glória! Então, voltando aqui o texto, toda a tropa vestiram o manto real de escarlate sobre Jesus e também trouxeram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Naquela época também, quando o imperador ele vinha de uma batalha, que ele vencia alguma batalha, o que acontecia? O imperador ele se sentava no trono, vestia as vestes, vestia o manto vermelho de escarlate. O imperador vestia o manto vermelho de escarlate e ele recebia uma coroa de espinho, porque todo o vencedor naquela época, do costume grego, das corridas que tinha na Grécia, qual era o prêmio naquela época? Os prêmios não era ouro nem prata, o prêmio era uma coroa de espinho, mas a coroa de espinho para o vencedor. Quem perdia, o perdedor tinha que coroar o vencedor. E aqui Jesus está sendo coroado com a coroa de espinho pelos soldados, porque os soldados aqui estão dizendo que Jesus é o perdedor, mas ao contrário, Jesus aqui é o vencedor e eles são perdedor, coroando Jesus com uma coroa de espinho, honrando Jesus como rei. Mas pastor, o nosso rei recebeu uma coroa de espinho, uma coisa frágil? Não, aqui ele recebeu a coroa de honra como rei na natureza humana, porque ele vai vir no capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, com a coroa de diademas, coroa de ouro puro de diadema, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas aqui na terra ele está sendo honrado pelos soldados sem saber como rei na forma humana. Então na forma humana ele recebe a coroa de humildade, a coroa de vencedor, porque aqui Jesus está vencendo a Satanás, Jesus está vencendo todos os demônios, porque ele está indo para a crucificação. Jesus não está indo para a cruz para perder, Jesus está indo para vencer. Então ele recebe a coroa de vencedor, mas quando ele vir, vai vir com a coroa, com diadema, nem coroa, é diademas de rei dos reis, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, oh glória a Deus. E aí quando eles colocam essa coroa de espinho sobre Jesus, o que é que faz? Eles trazem também um caniço e entrega na mão de Jesus. Quer dizer, era o bastão do imperador. O imperador recebia esse bastão quando ele vinha para a Judéia ou Galileia e se sentava no trono. Ele recebia o bastão de autoridade e eles deram o bastão para Jesus. Quer dizer, eles deram o manto real, eles deram a coroa para Jesus de vencedor e deram o bastão de rei. E aí o que é que os soldados fizeram? E todos eles se dobraram. E está escrito aqui: e ajoelhando-se diante dele, zombava, dizendo: se salve, rei dos judeus. Então
todos os soldados, toda a tropa romana se dobrou diante de Jesus e dizia: salve-se, rei dos judeus. Eles estavam reconhecendo Jesus sem saber, eles já estavam honrando Jesus como rei do rei, porque a Bíblia diz no livro de Filipenses que quando Jesus subir para a glória, ele vai receber todo o nome que é nos céus e na terra, e todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E aqui toda a tropa romana se dobrou e reconheceram Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores, porque quando chegar na eternidade, Jesus vai receber o cetro de honra na eternidade, Jesus vai receber coroa de honra na eternidade, Jesus vai receber o manto de glória na eternidade. Mas aqui os soldados já estavam ensaiando, aqui os soldados romanos já estavam honrando Jesus, já estavam mostrando como vai ser na glória aqui na terra a honra do nosso mestre, e eles sem saber deram todo esse mérito, toda essa honra para o nosso Jesus. Você pode dar um glória, meu irmão? Oh, maravilha!